Amiga, meu irmão e minha irmã, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos agora pela web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E deu 19 horas a nível de Brasil, nós temos o nosso programa Estação da Luz dentro da web rádio Estação da Luz. E a web rádio, ela tem um apoio institucional do grupo caritativo São Francisco de Assis, da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E é uma alegria muito grande, porque hoje é o dia do nordestino, mas nós falamos com alguém que conhece aqui, conhece a nossa terra, apesar de ser do Paraná, é o Daniel, né? O Dan, muito bem-vindo ao programa, obrigado pela sua vinda, e eu agradeço a sua mãe, Elza, que me abriu uma série de portas, e uma das tais foi você. Muito obrigado, meu irmão, que a felicidade do Cristo esteja sempre no seu coração, meu querido. Muito obrigado a vocês pela oportunidade, né? Minha mãe querida que fez essa ligação, né? Essa religação da origem da palavra religião, né? Entre a gente, e é uma honra muito grande estar falando para vocês aqui, nesse que é o que a gente combinou de falar, né? O Dia Internacional, né? O Dia Mundial do Nordestino, né? Para valorizar essa gente querida, né? E rica e pródiga em virtudes, né? Muito bem, meu amigo. Eu estou muito feliz e o tema que nós colocamos é bem interessante, porque ser espírita nos dias atuais, o exemplo de Kardec ajuda. E conversamos aqui em off, você me falou de algumas coisas que agora eu estou sabendo por que eu comecei a colocar isso aí, por causa dessa sua opção, que daqui a pouco a gente vai falar, certo? Certo, Mas antes, certíssimo. nós somos uma rádio espírita, e um programa espírita, e a gente tem, como diz um amigo nosso aqui nordestino, diz assim, a gente tem que pedir autorização. E a autorização é a prece, né? Mas antes da prece, que eu vou pedir que você possa fazer, e se também possível, o Evangelho, um pequeno comentário, eu vou fazer aqui uma leitura de um livro que é um livro assim de cabeceira meu há muitos anos, um presente que a esposa deu há muitos anos, há mais de 30 anos atrás, Caminho Espírita, a Jornada do Bom Combate, Espíritos Diversos, pela psicografia abençoada de Francisco de Paula Cândido, nosso Chico Xavier. E como é o mês de Kardec, vamos dizer assim, domingo, sábado passado, né, comemoramos 216 anos do nosso querido codificador, tem aqui Kardec, é uma mensagem de Emmanuel. E ele começa assim: lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso que estejamos alertos aos deveres fundamentais. É necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec e comentar Kardec. Também interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. O que é preciso cristianizar a humanidade é a afirmação que não padece de dúvida. Entretanto, cristianizar a doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e negação. Para que não venhamos a fazer na terra mais um sistema de fanatismo e negação. Nosso irmão Emmanuel, lembrando todo o trabalho, preto de gratidão que o planeta Terra sempre terá de agora em diante com o nosso querido Allan Kardec, penso eu, e com certeza todos os espíritas. Depois dessa mensagem, nós queríamos convocar aqui o nosso irmão para que ele pudesse ser o portador da nossa rogativa em forma de prece ao Mestre Jesus, para que possamos, né, deixar que a espiritualidade venha influenciar sobre todos nós e principalmente sobre o nosso convidado. Meu amigo Dan, por favor, a prece e o Evangelho. Querido Deus, nosso Pai, nossa Mãe, eterno Criador de todas as coisas, em nome do Teu Filho dileto, governador do nosso mundo, Jesus,
Ajuda-nos a seguir teus passos de luz. Abençoa-nos nas horas mais difíceis. Soerguemos-nos, elevando-nos acima dos obstáculos do dia a dia, das dificuldades mundanas. Nosso mestre querido, nós te lembramos, através de outros espíritos luminares que atendem a cada um de nós em particular, e atendem esse trabalho maravilhoso da divulgação da nobre doutrina espírita que é o Cristo redivivo no coração de todos nós. Nós pedimos que acompanhe-nos nesta hora, nesta noite e por todo sempre. E assim seja. Graças a Deus, meu amigo. O que é que você pensou aí do Evangelho para que a gente possa saborear através da sua interpretação, para que a gente possa começar a navegar nesse mar que é o Evangelho de Jesus e o Espiritismo? Queridos, separei aqui no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Né? E das três extrações que Kardec fez, aqui em São Mateus, tem lá. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, acrescenta Jesus, semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Esta passagem nós achamos maravilhosa, como são todas as passagens que envolvem Jesus, é claro. Mas essa tem uma questão, um aprendizado embutido, quase sutil. Explica Mateus e depois também em Lucas, quando tratam deste assunto, vão dizer que eles queriam achar um jeito de pegar um erro de Jesus, né? E assim poder acusá-lo de falso testemunho. Mas quando perguntado o mau mandamento, ele responde, não, amar a Deus sobre todo, né? Sobre todas as coisas, que é a lei mosaica, né? A lei tradicional dos hebreus, a primeira lei. E ele, porém, acrescenta, eu, porém, vos digo, né? De amar ao teu próximo como a ti mesmo. Isso fez toda a diferença, né? Na prática de como se ama a Deus, amando o próximo como nós devemos nos amar. E os discípulos, depois disso, ficam confusos, perguntando assim, mas, mestre, quem é o próximo? E essa passagem que está ali em outros capítulos, mas a sequência nós conhecemos, é quando Jesus conta a história. Descia um homem de Jerusalém a Jericó, né? E foi ali assaltado, machucado, e a passagem do samaritano, que é aquele ser desprezado da sociedade, em geral alguns judeus que se mesclavam, casavam com gentios, e assim não eram mais puros, e viviam numa região chamada Samaria. Então, de nada se esperava de bom dos samaritanos, na ótica desses judeus, os saduceus, os fariseus. E Jesus conta que é exatamente o samaritano que parou para ajudar, não sem antes dizer, quase que respondendo a uma provocação carinhosa. Passa um doutor da lei e nada fez. Passa um rabino e nada fez. Para ilustrar, fechando o comentário, nos dias de hoje, a gente encontra um senhor, uma senhora catadora, puxando aquele carrinho de material reciclável, se machuca na rua, cai na beira da calçada. Passa um palestrante espírita e nada fez. Passa um pastor, passa um padre, passa um religioso, como se fosse essa a metáfora que ele estava dizendo. E quem que parou para ajudar a catadora? Um outro catador, uma outra catadora, um morador de rua, uma pessoa simples, que veio lá de dentro da comunidade e atenciosamente parou para cuidar, levou para sua casa, deu abrigo, deu de beber, deu estalagem para dormir, algumas moedas no dia seguinte para seguir viagem. Essa é a história do Cristo. E estamos fazendo aqui um paralelo com os dias atuais. Então ela nunca foi tão atual. E para fechar, Chico Xavier fazia referência a essa passagem do Evangelho, dizendo uma variação da frase
citando Jesus, dizia assim, para nós nos amarmos como eu vos amei, como Jesus nos amou. Ora, como que Jesus nos amou? Né? Plenamente, sabendo perdoar todo aquele que veio buscar cura, sem apontar o erro, sem falar, mas você faz aquilo, você faz aquilo outro, então não vou te curar. Sem distinção. A todos dizia, procure não errar mais, ou não erre mais. A todos dizia, da tristeza dos tristes, a eles que a felicidade verdadeira não é nesse mundo. E que se eles compreendessem que viver nesse mundo, amando o próximo, suportando as injustiças, suportando as divergências, como dizia o Espírito Lins de Vasconcelos, né? Já quando vivo, divergir sim, dissentir nunca. Então nós vamos entender uma dimensão muito importante, fundamental na vida de todos nós. A gente deve amar o outro próximo, seja ele quem for. Parado na rua, um político, um empresário, um trabalhador, um catador, um vizinho, da mesma maneira com que a gente ama nosso próprio filho ou filha genético, né? Esse amor de sangue. Esse é o amor pleno, o amor do Cristo. Acho que isso encerra o comentário do maior mandamento, que é o que Jesus nos ensinou. Belíssimo. Os comentários aqui estão lindos e maravilhosos. O pessoal aí está já vibrando, né? Inclusive o pessoal de Londres também está vibrando aí. É uma vibração Queridos. materna, linda e maravilhosa, né? De mamãe. Mas muito bem, meu amigo. E quando você escolheu esse tema, me permita fazer só um adendo, e quando você enveredou pela parábola do bom samaritano, eu acho que de todas as parábolas de Jesus, essa é a mais emblemática, porque você disse bem, o fariseu, o samaritano era a pessoa mais mal vista, tanto que se você fosse um judeu e estivesse só do lado de um samaritano, o pessoal já falava mal de você, judeu, que era um homem de bem, entre aspas. Isso. Aí Jesus, para um grande doutor da lei, e ele volta a pergunta: quem foi que. O doutor da lei não disse que foi o samaritano, não. Você pode ver que na parábola não está, né? Porque, ó, eu acaba que eu desprezo que ele disse que é o bom, para dar nó na cabeça da gente, né? Isso. Falar na cabeça da gente. Ser Perfeito. espírita nos dias atuais é você estar andando ali naquela estrada que Jesus falou, um homem descia, né? Naquela estrada que liga Jerusalém, Jerusalém Jericó. a Jericó. Quantos estão andando ali? É aquela estrada ali que nós, nos dias atuais, estamos mais ou menos andando? Sim, sim, e sem dúvida. A gente está tendo a oportunidade de viver, no conceito entre nós, espíritas, num mundo em transição. Né? De um planeta de Lógico. provas e expiações para um mundo de regeneração, num processo que pode levar décadas, mas estamos vivendo esse período. Previsto por Kardec, né? Comentado por espíritos, por Chico Xavier, por Emmanuel, e de bastante dificuldade, pressão, a luta do materialismo, as diferenças religiosas, as guerras econômicas. E se nós traçarmos um paralelo dos dias atuais, para aquela época, você tinha as dificuldades econômicas, o Império Romano, né, torturando, embora respeitasse as religiões, mas a cobrança severa de impostos e tomada de terras, as discussões religiosas, um apontando para o outro, naquela época. Né? As dificuldades são semelhantes em relação à natureza humana. Diferem, evidente, nas tecnologias, nas roupas que usamos, mas a lógica moral é a mesma, os conflitos são os mesmos. A maior história de transformação do Evangelho, segundo Divaldo Franco, é Maria de Magdala. É uma história belíssima. E que o ser humano, por não entender que é possível a gente se evangelizar, se cristianizar de verdade, né? Buscando mergulhar na essência do que Cristo deixou de mensagem, a gente sempre fica achando historicamente, né, histórias, né, como os filmes que relatam que Maria de Magdala teria sido o esposo de Jesus, porque a gente consegue imaginar seres que estão além das questões, das questiúnculas do dia a dia e da matéria. Então a gente vive conflitos e os espíritas e as pessoas hoje em dia, cristãs,
são os primeiros cristãos. Porque nós estamos tendo a oportunidade de refazer, de reviver. Porque é assim que Kardec chamou a doutrina espírita, né? O cristianismo redivivo. Veja que não é o cristianismo, com a devida licença aqui, daquele criado formalmente no Império IV, pelo imperador Constantino. Ali foi criada uma instituição religiosa. Não é essa que nós estamos revivendo. Nós estamos vivendo o cristianismo primitivo, aquele de Estevão, dos primeiros cristãos, de Paulo, que não entendia aqueles primeiros cristãos e perseguiu muitos, julgou muitos, até a sua própria conversão. Saulo para Paulo, na história de Paulo e Estevão. Né? Aqueles primeiros mártires, todos, que se reuniam embaixo das árvores para falar de Jesus, como são nossas palestras públicas, sem as formalidades, sem os rituais. Não havia cálices, não havia... Quando havia vela, era para iluminar, mas naquela época era de candeeiro, né? Não era nenhum ritual. Eles eram perseguidos nesses primeiros anos e se reuniam, e eu pude conhecer, graças à minha mãe, as catacumbas debaixo da terra, onde eles se escondiam, para se reunirem, para um trocar ideia para o outro. Não havia livros, né? Não havia como trocar informação. Entendendo isso, uma passagem como essa do bom samaritano. E aquela pessoa simples, excluída, se via, de repente, alguém muito, que pudesse ser muito importante para Deus, para Jesus, nesse caso, que era a referência, porque entre os humildes são os bem-aventurados, entre os simples, Jesus dizia. Então, é como se Jesus dissesse às pessoas todas que sofrem, as comunidades, os esquecidos, os garis, os catadores, dizendo: suportai, amai-vos. Né? Embora vocês estejam sendo achatados, né, pelo sistema social que a gente vive, né? Sistema econômico que a gente vive, e assim por diante. Né? As pessoas que mais precisam, que passam fome no Brasil, né? Esses 40 milhões de pessoas que estão na linha da pobreza, é muita gente, é muita criança, é muito jovem. Nós estamos tendo a oportunidade de reviver os passos dos primeiros cristãos. Com a diferença de que ninguém vai nos jogar pedra. Né? Hoje em dia, quando alguém faz uma ação social, até tirar foto que faz bem para a imagem, no marketing, uma celebridade, né? Abre uma ONG, faz uma doação, é até o contrário, naquela época era espontâneo. Ninguém recebia para falar de Jesus. Nesses 4 primeiros séculos de cristianismo, os bispos eram aqueles que conheciam mais ou conseguiam ter uma cópia de alguns dos evangelhos, né? Mas não era um título de nobreza, era tão somente um nome para que a região pudesse ter uma referência. Nessa região, quem que é a pessoa que pode me falar sobre Cristo? Ah, procura o senhor tal, a senhora tal, é o Barnabé, né, lá para Paulo, né? E as pessoas trabalhavam, tinham suas profissões. No fim do dia, no cair da noite, se reuniam sob a luz que era colocada por cima, né, do alqueire, para não ficar debaixo, era para eliminar todos. E ali conversavam essas coisas. Nós estamos tendo a oportunidade de reviver isso, né? E de acertar dessa vez. Não precisamos de templos grandiosos para falar do Cristo. Precisamos só do outro. Né? Muito bem, adorei essa sua parte final. Acertar dessa vez, que a gente precisa acertar dessa vez. Está aí a mensagem que eu abri aqui e vejo também o Emmanuel dizendo: a gente não pode fazer o que fizemos de novo. Dessa vez a gente vai. Vamos acertar. Vamos acertar. Você falou aí de Paulo e Estevão, e eu acho o seguinte, porque Paulo matou Estevão. Uhum. Não tem como você botar um pano nisso aí. Mas você veja o que é o Cristo dentro de Estevão, que depois ele só. Mas Jesus, eu sei, mas eu posso ficar como mentor dele, ajudando. Esse é a essência, né? Tanto que lá no final, Paulo já diz assim: eu não sei se é o Cristo que vive em mim ou eu que vivo no Cristo. Muito por causa de Estevão, não é isso, querido? É isso que é o Espiritismo hoje? Isso. Olha, essa figura de linguagem que você criou é divina. Como se Estevão fosse o médium entre o Cristo e Paulo, fosse o intermediário, fosse a ponte, fosse o que fizesse a religação de Paulo com a verdade do Cristo, né? E a doutrina espírita é para a gente
representada pelo centro espírita, mas não pelo local centro espírita, né? A filosofia. A gente evitar o erro que nós cometimos na Idade Média, que aí no centro espírita assistir uma palestra, tomar um passe, mas continuar errando da mesma maneira no dia a dia. A gente não cometeu o erro de que fazer o bem em caridade é só abrir um sopão de domingo, uma vez por mês, na comunidade, lá com os amigos espíritas do centro. Isso é uma assistência importante e é válida, mas não é a proposta educativa da seara espírita. A caridade vai muito além disso. A caridade é você se doar, é seu tempo, não é seu recurso. Né? Senão a gente entra naquela parábola do óbolo da viúva, que as pessoas estavam tirando sarro daquela senhora idosinha porque ela deu uma moedinha muito pequena. E Cristo disse, ela deu muito mais que todos vocês que estão aqui. Todo mundo. Né? Porque ela deu o que ela tinha. Ela ficou sem nada depois daquilo. Ela deu o que era dela. Né? Essa é a verdadeira caridade. Então, essa nova compreensão sobre a lei do amor, sobre a caridade, é o que nós, espíritas, estamos atravessando nesses dias atuais, ou nesses dias em transição. Né? Ganhar, ou conquistar novos modelos de convivência. Né? Tomar muito cuidado nas redes sociais com o que as ideias que a gente defende, porque às vezes elas se confrontam com as próprias ideias espíritas que a gente também defende. Então, às vezes falta um pouco de reflexão sobre alguma ideia. Nós costumamos dizer assim, atire o primeiro post, aquele que tivesse sem pecado. Como atirar a primeira pedra, porque os donos da verdade, o espírita deve saber, quando ele se torna espírita, que ele não sabe nada. Ele está recomeçando a aprender. Nesse sentido de humildade, não saber nada no sentido pejorativo ou de ignorância. Lógico, não lógico, assim, lógico. Mas o da humildade, você refazer. Até peço licença, eu te contei antes do programa começar, fazendo um paralelo. Nossa carreira acadêmica, a gente foi tentar estudar fora do país, para ter uma outra titulação, e numa área social, a gente queria entender a questão da pobreza, como funciona, como os projetos, né? E como professor, eu achava que sabia tudo. Quando nós desistimos desse projeto e fomos morar na comunidade, quem mais me ensinou a ser o Xavier, catador, né? Sabe, Dona Sandra, catadora. São as pessoas que eu nunca tinha olhado com esse olhar de que eles são meus professores. Então, amai-vos e instruí-vos. Né? Então, todo o aprendizado que eu tive, e que ainda é pouco, ainda falta muito, foram com eles. Né? Com as pessoas simples, aqueles que Jesus tinha predileção de conviver, né? E de estar, como diz Bezerra de Menezes, né? Andando nas praias, comendo nas tascas, declamando seus poemas nos montes, né? Sentado num barco, encostadinho na areia, com as pessoas sentadas na areia, ouvindo histórias que ele contava. E havia um pastor, e havia um rebanho. Essa simplicidade nós temos que resgatar. A gente pode saber a história de cor, mas não conseguir sentir ela ainda. Muitas vezes... Repete isso aí que eu achei bonito. A gente sabe a história de cor, mas não conseguiu senti-la ainda, né? Bem interessante isso. Muito interessante. Eu só nos últimos anos que eu fui ver essa parábola essa que nós citamos do próximo samaritano com outro olhar. Mas quantas vezes minha mãe desde sempre me ensinou isso, né? Então, a gente sabia na teoria, mas não sabia na prática, ou seja, no sentimento, né? No estender a mão. Então, como aquela descer o conhecimento do intelecto, que é importante, para o coração, né? Para o sentimento, para as mãos, né? Para você trabalhar, construir uma casa. Você foi assim, você, desculpa a expressão, é uma expressão, como diz o outro, saiu para fora e entrou para dentro, mas você foi procurar fora do país, sim, vamos dizer assim, naquilo, sim, que você pode encontrar de melhor da cátedra, e na realidade, sim, isso estava dentro, como não adianta procurar Deus, isso, lá, ele está aqui, isso, então ele está com o seu Pedro, está com a menina na comunidade, isso, com essas, está dentro, está muito próximo, não está longe, ele está ali, no meio, isso, carne a carne, osso a osso, né? Isso, exatamente, foi exatamente. Essa transformação, né, de você se chocar com a nossa própria realidade, com o próprio conhecimento que eu tinha. E mesmo assim, mesmo espírita, né? Então, mesmo com o conhecimento espírita, a gente achava que o que eu fazia antigamente era o mais certo. Depois a gente foi aprendendo que há muito mais a se fazer. A primeira organização social, ONG, se tem notícia, porque depois que o Cristo deixou eles...
em definitivo, digamos assim, né, depois de sua morte, a sua ressurreição e da sua ascensão, os discípulos Pedro, André, Tiago, se reuniram e abriram a Casa do Caminho. Não é isso? É. As suas esposas trabalhavam lá também, cuidando das hortas, com plantas medicinais, e começaram a atender as pessoas que chegavam, maltrapilhas, doentes. Então faziam um chá, uma infusão, um carinho, um afago. Este foi o primeiro trabalho social e educativo. As pessoas conviviam lá, passavam uma jornada por ali. Havia até os conflitos entre eles. Tiago dizia: nós só estamos fazendo assistência, dando comida, uma sopa, e dando um abrigo, um cobertor, um curativo, mas não estamos falando de Jesus. Eles tiveram que conversar, criar uma salinha anexa, uma casa muito simples, para ter ali um espaço para se reunir depois da alimentação, para falarem de Jesus. Hoje, né, hoje é o nosso salão de palestras, é o templo de alguma igreja, mas desde que não tinha essa conotação, né? E todos eles não viviam dessa atividade. Eles tinham seus trabalhos, continuavam pescadores, outros continuavam na sua atividade, né? E isso foi até um recado que Paulo deu a eles: não vivam vocês das doações que recebem. As doações são para os necessitados. E eles continuavam trabalhando. Então, esses 4 primeiros séculos dos cristãos é o que nós precisamos resgatar. Com todo respeito aos nossos irmãos da Igreja Católica, é evidente. Com todo respeito aos irmãos das reformas, das igrejas protestantes, cada um está buscando seus mecanismos, né? Mas em termos de reforma na estrutura religiosa, quem fez a grande reforma foi Francisco de Assis, né? Ele mostrou, só que isso não ficou conhecido na história como uma reforma, né? Isso mais tarde com Martim Lutero e Calvin, né? Mas o que Francisco de Assis fez? Apesar do que Assis, ele não entendeu muito bom, porque ele disse: eu quero reformar, no outro dia ele estava lá com tijolo, barra, areia, e metendo. Aí Jesus: o que, é que você está fazendo aí, rapaz? Estou reformando. Esse homem não é assim, não. Ele, aí foi quando ele: opa, é outra coisa aí. É outra realmente. Coisa. Isso mudou a vida dele, tanto que a Porciúncula, né, a igrejinha de Francisco de Assis, é uma coisa diminuta, parece um amontoadinho de pedras, porque não precisa mais do que isso, é para abrigar da possível chuva do vento. É o que precisava, é o que o Francisco de Assis fez: o contato com a natureza, o amar a natureza, a planta, os bichos, os animais, os outros, as outras, né? Então essa entrega de viver plenamente fez dele, segundo Divaldo, talvez a maior alma depois de Jesus que tenha passado pela Terra, né? Então os exemplos estão aí. Esses são os exemplos, né? O sentido da vida são os grandes exemplos, né? Nasceram como Chico Xavier, né? Num lugar simples, né? Com um estudo simplificado, a postura humilde. O que mais precisa para falar de Cristo? Um abacateiro. E o evangelho que ele fazia embaixo do abacateiro, né? Lá em Minas Gerais, né? E aqui no Rio Grande do Norte nós temos a doutora Messi, que já está no plano espiritual, e ela abriu aqui há cerca de uns 40, 50 quilômetros de Natal, uma extensão da casa dela, né? E ela era um cajueiro, né? Era o cajueiro que se evangelizou, porque 30 anos de evangelho de baixo, eu disse: se ele não se evangelizou agora, meu amigo, não posso fazer nada, porque o abacateiro de Chico já está lá, bem evangelizado. Se vira, cajueiro. Mas já chegou aqui perguntas, porque eu queria que você falasse justamente sobre esse. Você vai fazer essa resposta, vai responder essa pergunta, certo? E depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança do espírita para o espírita. Quando você abriu mão dessas possibilidades da cátedra, sem deixar, mas que você preferiu ir para a prática, para o dia a dia, para encontrar aquelas pessoas que lhe ensinariam muito mais do que qualquer livro, né, ou qualquer outra possibilidade. Mas aí, é um cadeira cativa aqui, que sempre está ligando para a gente, aqui pelo nosso WhatsApp, Júnior de Nova Barranquilla. Como o senhor vê o jovem espírita e a juventude atual, né? Porque, queiramos ou não, hoje nós temos coisas que na minha infância a gente não pensava em sonhar, não tinha, né? Uma série de fatores que modificaram muito. Nos últimos 20 anos, o mundo deu uma guinada tecnológica muito grande. Como é que você vê o jovem espírito e essa juventude aí tão para frente, como dizia um amigo meu quando era pequeno? É verdade, né? Veja, nós estamos
vivendo isso, né? E vendo as mudanças de geração para geração, né? O que antes, antigamente, uma geração para outra, a gente considerava em média 50 anos. Cada 50 anos tem uma geração. Parece que agora é mais rápido, né? A cada 10 anos. A pessoa com 25 anos, para o jovem de 15, ele já está velho, ele está né? Noutra vibe, como eles dizem, né? Então parece que a mudança é ainda mais rápida do que eram as juventudes nas décadas anteriores. Mas interessante que a juventude, toda ela religiosa, de todo matiz religioso, vive um drama semelhante. Para nós causarmos aqui uma pequena reflexão. Imagina um jovem, vai crescendo a criança, um adolescente, e os pais são religiosos, não importa que religião, só o exemplo. Né? Certo. Então, ele vê lá a mãe indo para o centro, para a igreja X, o pai também, etc. Tal, e chega em casa e vê os dois se degladiando, se xingando, se gritando, se traindo. Né? E o jovem cresce com essa dificuldade entre a vida teórica, religiosa dos pais. Não estou dizendo que são todos, estou pensando só por uma provocação. Né? Dos dramas de um casal normal, que às vezes deixa extrapolar suas diferenças na frente de crianças, na frente dos seus filhos, jovens, que vão crescendo com essas tensões todas, além das tensões do mundo. De repente a mãe e o pai falam, filho, você tem que ir para a igreja. Eu falo assim, por quê? Para me tornar como vocês? Né? De repente tem outros caminhos na minha vida. Veja que essa resposta é bastante forte que nós estamos colocando. Porque isso são histórias ouvidas de jovens, em pesquisas feitas. São histórias reais. Reais. Ou não, são reais. Isso. Eu não quero ser religioso porque eu não quero ser igual a minha mãe, não quero ser igual ao meu pai. A resposta de alguns jovens. Né? Ou de religiosos, né? Famosos. Né? A história está cheia de dificuldades no seio da religião. A gente pode imaginar, como espíritas que acreditamos na reencarnação, de entender que por muitos anos, quase séculos, não cristãos eram assassinados por cristãos, nas cruzadas, etc. A pessoa tem na sua memória inconsciente ela sendo assassinada por um cavalo com uma cruz no peito. Então, as pessoas nascem com um certo receio. Porque né, Deus, religião, Jesus, nasce com isso. Fora a diversão que fizeram, verter, né, é uma versão, diversão, uma outra versão, que serve para a gente não prestar atenção na versão original. Há uma versão do Cristo presente em muitas religiões atuais que é completamente diferente do Cristo, desse Cristo original, dos evangélicos. A ponto de um pastor que eu acompanho, chama Caio Fábio, dizer que o que nos importa na religião é o Novo Testamento, não é a Bíblia. O Velho Testamento é um livro maravilhoso de história, tem as codificações todas, tem muita coisa maravilhosa ali. Mas em termos de conduta moral religiosa, nós temos que nos ater ao Novo Testamento, ao Cristo, que não fundou uma religião, não fundou um templo físico, né? Ele mesmo não tinha essa, não era essa a proposta. A proposta é a transformação de todos, de cada um, à sua maneira. Então o jovem está vendo essas mudanças todas. Muitos se afastam por temor do que veem o que os outros, né, andam fazendo em nome da religião. O Ibope diz que 92% dos brasileiros são cristãos. Ora, o Brasil não está melhor por conta dessa estatística. Está faltando o quê? A cristandade entrar no coração, né? Nesse sentido. A espiritualidade mais importante do que a instituição religiosa, né? Então, a religiosidade. Né? Então, eu acho que passa um pouco por essas questões. Nós ficamos um pouco aqui, mas perdão, mais para falar do jovem, mas para dar essa dimensão dos conflitos que o próprio jovem vive nas escolhas. Né? Eu vi os jovens da Índia, que não seguem Gandhi. Gandhi é uma história longínqua para eles. Que pena. É um dos missionários do Cristo. Né? E por quê? Porque eles disseram assim que não deu em nada. Os poderosos sempre ganharam, a corrupção sempre ganhou. É um país muito corrupto, a Índia, tanto como aqui, mas lá talvez até mais. Então esse jovem se desencantou e perdeu a ligação importante que teria, que precisa ser resgatada com aquele Gandhi original da não violência, no caso deles, e a gente com aquele Cristo que andava com os simples, que olhava com o outro, que nunca falou nada de forma
marcante, incisiva, preconceituosa, né? Nunca Muito vendeu bem. ouro, nunca vendeu dinheiro, nesse sentido. E ele dizia assim, não tem uma pedra para recostar a cabeça, né? Sim, Certa vez ele asseverou isso, sabe, né? sim, sim. Mas muito Isso. bem, falar em pedra para não recostar a cabeça, o que levou, de fato e direito, você a largar o exterior e a penetrar dentro de você para encontrar essa possibilidade da comunidade, de conviver, de fazer um outro trabalho diferente, de um aprendizado e de um ensinamento que você agora vai trazer para nós e de falar aqui para o grande público, que está tanto pela Web Rádio Estação da Luz, né, como também pelo Facebook, saboreando todos esses seus pontos de vista, todos esses seus ensinamentos, meu querido. Bom, Cris, eu devo à minha mãe, a Elza Ross, a parte boa de mim do que sou, né? Hum. E a parte não boa, devo a mim mesmo, né? Eu sou o causador e a consequência é toda Olha, minha. eu estou ouvindo aqui o pensamento dela dizendo, não é assim, não, é tudo bom. E da parte boa dela, o fato de ver ela sempre ligada ao movimento espírita, e depois da desencarnação do meu pai, quando eu tinha ali para 18, para 19 anos, então, 30 anos atrás, né? É, ver ela mergulhada no trabalho foi para mim uma grande inspiração, né? Hum, Mas mais de fato, anos mais à frente, que dá vontade de ter uma organização social, né, que atendesse a educação. A gente fazia os trabalhos sociais na casa espírita, era um domingo por mês no hospital, né, ia lá tocar violão, reunia a sei. cesta básica, ia cada vez num abrigo, etc., até eu vi num orfanato a criança dizer assim: vocês não vão voltar. Aí a pergunta Deus pegou de surpresa, sabe aquele negócio que você vai, uma vez por ano, o centro espírita doa uma instituição, né? É, Comida, brinquedo e tal. E aquela criança falou: você não vai voltar. E aquilo nos aquilo me chocou marcou, aquilo lhe chocou, demais. impactou Claro, mesmo. sim. Eu percebi que eu estava fazendo essa atividade de caridade, e quem me chamou a atenção uma vez foi uma bronca do Raul Teixeira, meu querido, me fez aniversário agora ontem, né? Estavam postando, né? Uma vez o É, Raul dia lá 7, né, nascer, se eu não me engano, né? foi, É, antes, o bom, antes de ontem, dia é, cariocão. a gente dizendo lá em Curitiba, na Sociedade de Renovação, que estava indo fazer a caridade no hospital, Ah, e ele corrigiu: opa, vocês não estão indo fazer caridade. Quem faz a caridade são eles que estão lá em recebê-los. Os rancenianos, os moradores lá eram rancenianos, pessoas que moravam lá há 30, 40 anos, na época que eram obrigados a se esconder, quem tinha o mal de Hansen, como se chamava lepra antigamente, né? E aquela chamada de atenção do Raul, claro que mexeu com a gente, claro, é verdade, eu não estou indo fazer caridade. Quem faz são eles que vivem esta vida difícil, lutam e chegam lá e estão sorrindo pra gente. Gratos por receber alguma coisa, etc. Não estão nem envergonhados em receber alguma coisa, ou de ouvir uma música nossa, etc. Então, essas questões, nós juntamos tudo para, com perto de 40 anos de idade, decidir não estudar mais teoricamente o assunto ser humano e pobreza e seus dilemas, né? E sim ver um pouco de perto. Então a gente decidiu ah, mergulhar um pouco, fomos morar na comunidade, e a proximidade ao longo dos anos com essas pessoas todas, com os catadores em especial, foi o que me transformou, né, a visão que eu tinha da própria doutrina espírita, e percebi muito mais o quanto ela é maravilhosa, porque o quanto ela aproxima desse Jesus, hum, esse Jesus, né, que dizia: não vos preocupeis com o que haver de vestir, com o que há de comer, olhai os lírios do campo, não vestem eles coisas mais bonitas que nem Salomão, em toda sua glória, vestiriam? Essas passagens ganham uma nova conotação nesse aprendizado, com essa riqueza de trabalhar pela educação. O grande espírita, Lins Vasconcelos, que nós já citamos aqui hoje, foi um lutador dos anos 50, 60, para que o movimento espírita ajudasse na alfabetização. petização. Ou seja, todo dia. Ele tinha esse propósito Isso, firme. Ele não firme, arredou, sob isso, hipótese nenhuma, enquanto encarnado. por dentro do movimento espírita. Ou seja, como é É, que você alfabetiza uma criança? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aula todos os dias, não é só aula de domingo. Nem muito menos um domingo no mês. Terceiro domingo do mês. Tem que ser todo dia.
Os templos religiosos têm que se transformar em escolas. Por quê? Porque elas são escolas. Né? E podem ajudar naquela parte da tarde, que um centro espírita está fechado, se tem voluntários, frequentadores da própria casa, um vai lá e dá um reforço de matemática, outro vai lá e dá um reforço de português, reforço de ciências, pedagogia do afeto, que é Pestalozzi, onde Kardec aprendeu quando ele era um garoto, Hippolyte Leon. Bebeu nessa fonte, né? Bebeu nessa fonte, pedagogia do afeto. É o nome da técnica. Veja só como ela é perfeita para a gente aplicar. Então, resumindo, acho que foi esse a vontade de vivenciar a doutrina espírita, né, com nossas limitações todas, amparadas aí pela minha mãe, pelo exemplo que ela foi, o próprio Raul Teixeira, o próprio Divaldo Franco, Florencio Anton, em Salvador, mora na comunidade, é um pesquisador, um médium, né, querido. Essas pessoas todas são fontes de inspiração para a gente aprender não só a calçar a sandália de humildade, não é essa a expressão, né, mas a viver como os franciscos viviam, de forma humilde e simples, né? É verdade. Chegou aqui, meu amigo, enquanto você falava disso muito bem, certo? É uma pergunta. Mas eu sempre me perguntei, e durante muito tempo estudei, por que que Jesus, porque lá no Evangelho, quando você falou do óbolo da viúva, tá, ele passou o dia todinho no templo em frente ao gasófilo lá. Eu ficava pensando, por que que um ser da qualidade de Jesus iria ficar um dia todinho observando isso? Que ele também era um observador, para que ele pudesse tirar dali um ensinamento. Quer dizer, que coisa Perfeito, maravilhosa. Era para eu falar isso, mas eu perfeito. fiquei tão entusiasmado que eu não vou querer cortar a fala dele, não. Poxa, Mas perfeito. Nossa, é ótimo, é um maravilhoso exemplo, verdade, né? aí aqui chegou uma pergunta do nosso irmão, é a primeira vez que ele pergunta aqui. Juvencio, de Santarém, um bairro aqui. Entre a teoria e a prática, quais as maiores dificuldades enfrentadas pelo trabalhador espírita, né? E na teoria, né, a gente revoluciona o mundo ontem de tarde, né? Uhum, uhum, E né? a prática, e como é que Isso, vai ser esse negócio? isso. Eu acho que esse resume um pouco, né, do grande desafio de todos nós, seres humanos, como missão, ou como atividade aqui na nossa reencarnação, né? É a gente transformar a coisa que nós já sabemos, ou seja, do campo teórico, em ações práticas, em sentimento, né? Essa é a grande dificuldade. Há um livro do economista antigo, João Milbeck, que diz que na teoria a prática é outra. Ou então, quando a teoria e a prática são muito diferentes, cuidado. Ou uma ou outra estão erradas. Quando a teoria e a prática estão muito diferentes, ou uma ou outra estão Ou as equivocadas. duas. Ou as Ou as duas. duas. Ou as duas, né? Equivocadas, né? Então, é claro que viver aquele jovem que chegou para Jesus e falou, quero te seguir. Jesus sim, falou, pois, me segue. Né? Ele falou, mas eu só preciso correr mais uma vez naquelas coisas de biga, não é isso? Que biga. Ele falou, mas amanhã poderá ser tarde. O que eu devo fazer? Vá, venda tudo que tens, doe aos pobres e me segue. E ele falou, não, eu só vou fazer essa outra coisa, depois eu vou fazer isso. Né? E foi tarde demais. Então Jesus sabia que ali não haveria tempo, era chegada a hora. Né? Então é chegada a hora da gente não mais tergiversar, interpretar, Kardec. Não há interpretação, ele já nos explicou que fora da caridade não há salvação. Nossa dificuldade está com a palavra caridade. A gente ainda atrela a doação, a esmola, a roupa que não me serve mais. A ONG vive de caridade, que são os voluntários que se doam. E vive de doação. Cesta básica, dinheiro para pagar as Precisa. contas, né? Mas veja Lógico. que. E a caridade, que são as pessoas voluntárias que vão lá dar uma aula de música, dar uma aula de arte, ou dar uma aula de capoeira, esportes olímpicos, para a gente sair só do futebol aqui no Brasil. Né? Lá na ONG todos sabem jogar xadrez, né? Para ensinar coisas diferentes. E a gente pode ver essa doação da caridade, você passar um tempo com a pessoa. Né? Não é difícil você encontrar alguém espírita há muitos anos, há décadas, né? Que faz trabalho social há décadas, você perguntar, você tem algum amigo catador? Assim, tenho muitos. Dá o nome de um deles. A pessoa percebe que faz muita caridade doando, não sabe nem o nome da pessoa, não sabe onde mora, se tem neto, se tem filho. Nós espíritas não chamamos lá no nosso trabalho a senhora da limpeza de tia do café, de tia da limpeza, ela tem nome.
Ela tem uma história. A gente sabe, por ser espírita, de ir além, de perguntar para ela como é que ela vem de casa para o trabalho e vai descobrir que ela pega 3 ônibus. Tem dia que ela chega atrasada ali, porque um dos ônibus falhou, e a empresa desconta no contra-cheque dela, e o espírita passa a ter essa compreensão, e mais a fundo no outro, mais empatia. Isso exige de nós mais doação. Né? Então, para a prática da nossa teoria, que nós costumeiramente até já temos em boa parte, né? Em alguma parte, é a gente entender que é necessário arregaçar as mangas, né? Do seu tempo, e encontrar tempo, porque tempo é uma questão de prioridade. Né? Quantas pessoas dizem, oi, Daniel, nossa, quando eu estiver aqui, tal situação, fechou uma empresa lá, aí eu vou lá ajudar, na ONG, né? A pessoa pensa, quando eu me aposentar, ou quando isso, quando aquilo, eu diria, como Jesus disse a aquele jovem, vem hoje, não amanhã. A situação nossa nunca vai estar equilibrada, plena, perfeita, para a gente poder ter um tempo para ir numa comunidade. A comunidade tem que estar junto com a gente, nesse sentido, né? De você estar próximo, mentalmente, espiritualmente ligado às crianças. Os jovens das comunidades não conhecem o shopping em Curitiba, não conhecem o shopping, nunca foram no shopping. 16 anos de idade, não conhecem. O shopping é pertinho, porque a distância, o degrau social gigantesco que o espírita ou o cristão tem o dever de buscar equalizar com afeto. É promoção social. Isso aí é promoção social. Não é caridade. Não é assistência, é a promoção social. A assistência é muito importante. Agora, a promoção social. Deixa eu dar um testemunho aqui de uma verdade. O que você está falando é verdade. Eu quero falar aqui. Há cerca de uns 12, 15 anos atrás, um grupo de jovens lançou aqui uma ideia muito fantástica, chamada Bom Samaritano. Minha filha hoje trabalha lá como evangelizadora, graças a Deus. E é pegar o pessoal de rua no domingo, uma vez só por semana, e traz para dentro do centro. Os cabras tomam um banho, faz um corte de cabelo, uma roupinha, munguzá e cuscuz. O cabra come, é evangelho e comida. Muito bem. Ótimo. Perfeito. Eu trabalho no centro da cidade, meu amigo Dan. No centro da cidade aqui de Natal. E até eu começar a trabalhar no Bom Samaritano, aquelas pessoas para mim eram invisíveis. Perfeito. Eu só comecei a perceber aquelas pessoas quando eu ia lá no domingo fazer o trabalho, quando eu chegava na segunda-feira na TV, aí eu digo, opa, ele tá aqui. Aí eu tô aqui tomando. Foi que eu comecei a perceber que aquelas pessoas existiam, apesar de eu estar todos os dias da semana no centro da cidade trabalhando. Você tem uma ideia de como é que é a nossa visão, e sendo espírita, mas aquelas pessoas para mim eram invisíveis, certo? Basicamente invisíveis. Isso. Então isso aí tem que... Lindo depoimento. Correr atrás. É um bom trabalho, um bonito trabalho que o pessoal aqui faz. Jovens espíritas, filhos de avós e de pais espíritas que tiveram essa ideia de fazer esse trabalho aqui lindo, chama-se Bom Samaritano. Maravilhoso. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Humberto Luiz, lá de Ingapó. O que é ser espírita? Não, peraí. O que é ser espírita? No que consiste essa posição frente ao mundo? Acho que é isso. O que é ser espírita? E o que consiste essa posição frente ao mundo? Nosso irmão Humberto. Querido Humberto, quando Kardec se sentiu no dever de conceituar o espírita, né, para poder ajudar a gente no nosso processo de identificação. Ele disse, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Primeira parte da resposta dele. E pelos esforços que o espírita faz para dominar suas más inclinações. Né? Então, em 2 partes. Uma, a gente buscar transformação. Se a gente, numa reflexão nossa, está se sentindo dono da verdade já há muitos anos, com as mesmas manias e hábitos, e Kardec dizia, né, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Né? De repente, faz 30 anos que eu sou assim. Ora, a resposta do Espírito é, faz 30 anos que eu estou assim, tentando ser assim. Daniel, deixa eu só te fazer... Eu estou aqui com a pergunta 685.
tá? que é justamente ela que fala justamente da questão da educação, que é a criação, que você acabou de... Eu estava aqui para falar a Ah, toda que hora, a todo bacana. instante, aí você vai e fala Que justamente dessa bacana. questão. Quem quiser saber sobre educação na visão de Kardec, você lê o adendo da questão Isso. 695. Desculpa interromper, mas aí está a nossa sintonia Perfeito. É danada. isso. É a nota de Kardec embaixo da É uma resposta ali, nota, né? é de Isso. Kardec, né? Isso. Então, a É educação um conceito. como você ia falando, desculpa, vai, conclui. Não, perdão. E é um conceito lindo. A educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Nós somos nosso conjunto de hábitos. Então, se a gente bate no peito e fala assim, eu não me arrependo de nada do que eu faço, essas frases prontas, não combina com a postura espírita. E o espírita se arrepende das coisas que faz quando identifica que errou. Né? Quando faz uma reflexão, como na questão 919 do livro dos Espíritos, que São Agostinho responde sobre o autoconhecimento, ele fala, fazei como eu fazia, antes de me deitar. Eu questionava se fiz algum mal a Deus, ou ao próximo, ou a mim mesmo. Uma reflexão de 5 minutos. E ele passava aquele, sabe, para ver se eu não elevei o tom, não magoei alguém, não acusei falsamente, acabei não ferindo, preciso voltar, reconhecer, ter humildade de reconhecer, pedir desculpas, né? Ou de reparar o erro. Né? Isso é fundamental a gente então perceber, né, que o espírita está nessa transformação. E no esforço para domar as más inclinações. O espírita sabe, porque sabe da reencarnação, que a gente traz de outras vidas inúmeros vícios, inúmeros erros, e alguns têm que ser expiados para a gente poder aprender de forma completa. Né? As dificuldades, os obstáculos do dia a dia são todos indicativos, né? Possibilidades da gente se melhorar. Quando alguém diz assim, puxa, mas na minha vida tal coisa não deu certo, tal coisa não deu certo, tal coisa não deu certo, por que será, meu Deus? A resposta de Deus é, porque é isso que você precisa, meu filho, superar essas adversidades. Daí virá um aprendizado que mais à frente você dará valor. É isso que nós precisamos. Né? Sabe que, É real, depois não, é real. Tem uma né? amiga nossa aqui que há uns 5, 6 anos atrás ela pediu no final do ano paciência, sabe, Dan? Sim, Eu queria sim. paciência esse ano, eu queria ter paciência, porque eu sou tão agoniada. Aí ela disse, Tavares, dia 2 de janeiro, minha irmã trouxe um sobrinho para ficar com ele. E ela disse assim, Tavares, olha, não era o capeta não, mas era o primeiro secretário dele. Foi aprender na, Aí eu na fui e falei, marra. mas Deus, eu queria paciência. Aí parece que eu vi você. Isso, Melhor do que isso eu não posso arranjar, não, minha isso, filha. É pra você treinar. isso, né? As adversidades, né? Você veja, Kardec, quando pequeno Rivail, o pai dele morreu muito cedo, ele já tinha perdido dois irmãos dele, então ele ficou filho único com a mãe. Quando depois, aos 10 anos, foi estudar lá em Verdun com Pestalozzi, na Suíça, né? Quando voltou, a mãe dele, como minha mãe, a única coisa que eu tenho em comum com Kardec é uma mãe que me ajudou bastante, me ajuda muito, né? Kardec teve uma mãe que o ajudou. E o Kardec, ele também era professor, abria seus liceus, suas escolas, publicava seus livros, mas o aluno que não pudesse pagar, como o Pestalozzi fazia, ele não cobrava. Também. Então, uma escola faliu, não deu certo, ele teve dificuldades financeiras a vida toda, ele com a Amélie Boudet, né? Não puderam ter filhos. Interessante, até o fato de não ter filhos, e se dedicarem à educação e à literatura, no caso da Gabi, como eu chamava a Amélie Boudet, de forma plena. E uma lição maravilhosa dali. Kardec só foi se tornar espírita, nesse sentido de compreender a doutrina, pouco antes de 60 anos de idade. E em 12, 13 anos, codificou toda a doutrina. Então, para nós, outros, que vamos chegando à idade mais à frente, achando que a gente não tem mais a contribuir, pelo contrário. Ainda no primeiro semestre, fiz uma cartinha de agradecimento a uma aluna que se formou em pedagogia, onde eu trabalho aqui, ela com 71 anos de idade, formada em 71. pedagogia, 71, e aquilo para mim foi um aprendizado maravilhoso, você vê, então, claro que nunca é tarde, né, para começar aí. E Kardec teve esse exemplo, ele viveu as dificuldades, né? Chico Xavier, as dificuldades a vida toda, dificuldades de ordem pessoal, ataques às pessoas, então, a gente vive de superar as dificuldades, então, Jesus nos preparou no Sermão da Montanha para isso, né? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, né? Serão consolados, herdarão o mundo, né? Estarão ao lado dele.
nesse sentido de a gente entender, sem reclamar. O dinheiro, a falta disso, a falta daquilo, é pegar esse Jesus ali do começo, esse que a doutrina espírita com Kardec resgatou pelo Evangelho, e agora, nesse mundo de transição, a gente nunca tem refletido tanto nas nossas casas sobre quem nós somos. Quantos casais não estavam se degladiando na pandemia? A gente tinha tanto tempo para fazer nossas coisas, agora com o tempo a gente não consegue fazer nada do que a gente havia prometido. Então a gente foi se deparando com nossas amarras, nossos grilhões, né? E a proposta de a gente se edificar pela doutrina espírita é isso, é reconhecer o que eu posso fazer hoje, já, de imediato, começar a mudar o jeito que eu tenho de olhar as pessoas, de olhar a política, de olhar a filosofia, de olhar a ciência, de olhar o outro, né? De olhar o bairro, e implantar essas mudanças que são fundamentais para esse mundo que está por vir aí. Isso é bem Kardec, porque tem uma pergunta assim, como ela é uma meio prática eficaz para melhorar agora? Porque na pergunta ele não colocou nas vidas futuras, não. Isso é qual é o meio prática eficaz agora. Agora. Essa sua fala é muito importante. Genial. Eu queria fazer de novo, vou perguntar pela terceira vez, que toda vez que eu pergunto, eu vejo seus olhos aí brilhando. Como é que funciona lá na ONG, lá onde você trabalha, onde você desenvolve isso? Como é que é? As pessoas que queiram ajudar, as pessoas que queiram participar. Eu sei que eu estou aqui no Nordeste, você está aí no sul do país, mas lógico que isso não impede. Então eu queria que você falasse um pouquinho, até para criar estímulo em outras pessoas também a fazer. Como é esse trabalho? Dá uma pincelada aí bonita nesse trabalho que você faz, por favor. Bom, num ponto de vista, é uma organização social, né? Uma associação, uma ONG, como nós chamamos, né? Que busca dar assistência e também educação, especialmente educação. Agora, no outro ponto de vista, foram as reflexões espíritas, espiritualistas que fizemos a respeito da própria educação, né? Ali tem espíritos que são muito adiantados intelectualmente, moralmente. Como é que a gente descobre convivendo, aglutinando, né? E o nosso olhar não é de que aquelas crianças são as necessitadas. O nosso olhar é que necessitados somos nós, que desejamos ser voluntários, para nos doarmos, né? Nós chamamos isso de volunterapia, a terapia do voluntariado, né? Quando você se doa, isso a gente viu ao longo dos anos, a pessoa indo lá uma vez por semana para doar a sua aulinha, né? O seu reforço com alguma criança, etc., ou informática, das atividades todas. E isso mudar a vida do voluntário, né? Quantos jovens de universidade nós não levamos para lá e a realidade, o contato com aquelas jovens que quase não têm roupas para vestir, não tem quarto para morar, não dorme na cama, dorme embaixo do sofá, uma outra, aquela vida dos bairros mais difíceis, né? E o choque para essa garotada de universidade, né? Nesse contato. Eu recebi alunos de medicina da PUC que, circulando pelo bairro, nós perguntamos assim: quantas crianças com óculos e aparelho nos dentes vocês viram? Nenhuma. Não é porque elas enxergam bem, não é porque todos têm dentição perfeita, é porque essas coisas não chegam aqui. E nós estamos a 5 minutos da PUC, né? Onde eu trabalhei por 20 anos. Então, alguém passando fome a 5 minutos da gente. Essas reflexões a gente foi aprendendo a colocar na ONG, sempre com a pedagogia do afeto. Tirar eles do bairro, para eles puderem conhecer o mar, né? Cartilhas de educação, robótica, ciências, né? Então, dá esse perfil, como o Kardec dava, ele dava astronomia, anatomia, química, ele dava essas matérias todas no liceu dele, porque ele tinha um conhecimento maravilhoso sobre tudo isso, né? E lá isso depende de cada dia um voluntário, 2, para dar uma atividade de tal maneira que na integração a gente tenha mais resultado, descubra mais talentos, né? Do desenho à profissão futura, né? Da alfabetização de crianças à alfabetização de adultos, né? Tem 30% dos brasileiros acima de 60 anos não sabem ler e querem, sonham com isso, né? E foi uma senhora no Centro Espírita, num projeto da sopa, tomando sopa, que nos disse: filho, meu sonho é aprender a ler. Eu até brinquei. Essa sopa, então, podia ser aquela sopa de letrinhas, né? Já começava ali
a aula, né? Tem duas A gente, educações, né? A educação de isso, né? leite e comer, né? Já ficar Isso, de barriga cheia, né? isso. E sabe, Tavares, que eu dava aula para ela e para os filhos dela há 5 anos. E Hum. só depois de 5 anos que ela foi me falar que o sonho dela era aprender a ler. Eu fiquei envergonhado. Falei, como é que eu não soube disso? Por que eu não me interessei por ela? Porque você não Mas percebeu isso, né? por que eu não Não percebi teve essa isso? percepção. Isso. Então, são nossos despertar, né? Despertar, né? Então, a ONG vive disso, de despertar as pessoas, Como esse é o nome olhar. da ONG, Né? Dan? Chama Instituto Multi-Irão. É uma brincadeira com a palavra mutirão, que é um Irão, grupo de certo. pessoas, de múltiplos projetos, né? Irão. Irão. Então, a gente, claro, ainda vive de doações, né? A minha mãe ajuda muito com as amigas dela de fora, porque a gente tem lá almoço todos os dias. Claro que na pandemia agora está parado, mas as campanhas continuam, né? Cartilhas de alfabetização que nós produzimos. Então, eu, como vive a ONG, né? Às vezes pedindo recursos, campanhas, mas estamos também produzindo, transformando catadores em costureiras. Elas produzem roupas para a gente vender, para ter geração de renda também, para a gente não só ficar pedindo, né? Porque é Lógico. delicada essa questão financeira, mas a gente também depende disso, e isso é normal que E, seja assim. e o próprio Kardec falou nisso, porque se não me engano é no Obras Póstumas que tem um projeto 1868, 1860, que ele já fala como é que as casas, e aí você vê, poderiam se autogerenciar sem a necessidade de. Então, o Isso, homem pensou em tudo, viu, meu amigo? isso, verdade. Verdade, é fantástico, né? Foi um ser humano maravilhoso. O braço Meu amigo, direito do homem. nós já estamos aqui pertinho do final e chegou mais uma pergunta aqui. E essa daqui eu acho. Vamos ver, passar para você, o que é que você acha? Cadê? Ai, nem botei aqui embaixo. Espera, calma. Deixa eu só aqui, que agora eu me atrapalhei um pouquinho aqui. Fiquei Tranquilo. emocionado, mas a gente quer agradecer a todos aqueles que estão. Botei no local errado, porque aí fica embaixo, aí não dá para a gente ler direito. Acho que agora vai. Pronto. Lúcia, da Cidade da Esperança. No Brasil, mais do que em todo o mundo, temos grandes exemplos de espíritas. Isso facilita ser espírita ou dificulta devido às comparações, né? Uhum. O que é que você acha? Olha, aí uma resposta bem opinativa. Acho que, aliás, a minha mãe domina muito esse assunto, porque é uma das coisas que mais me orgulho dela, é essa função dela, já de décadas atrás, de trabalhar junto com esse grupo de pessoas maravilhosas que fazem essa ponte entre o movimento espírita internacional. As células espíritas fora do Brasil são muito comuns, criadas por brasileiros. É como se isso aqui fosse É, um celeiro, né? E isso é o mais comum, até que vai atingindo. Então, esses países mais velhos, né, de história, como a Europa, etc., até o Emmanuel já comentou isso com o Chico Xavier, cristalizaram ideias, né? Quase não permitem novas ideias, né? As coisas vão sendo desmontadas por própria força da natureza, né? Da necessidade de um novo mundo, né? pedrificaram, né? Vamos dizer assim, né? Isso, Pedrificaram mesmo. isso, né? E a gente encontrou no mundo, no Brasil, esse espaço para uma abertura, um país novo, com ideias novas, com uma mistura, uma mescla muito grande de pessoas e, portanto, de tradições religiosas e que sempre soube conviver, né, o catolicismo com o seu sincretismo ali com o candomblé, com a umbanda, né, entre os espíritas, né, entre os irmãos evangélicos e católicos. Mais recentemente, a gente começou a notar mais uma certa luta por espaços, e o espírito não deve lutar por isso, não é por prosélitos, e Kardec estava É, preocupado, mas é com a vivência. Uma pessoa, quando se levanta, muitos se levantam com ela, né? Então basta um farol, como o Divaldo Franco, né? naquele bar que junta alguns amigos, e a obra vai crescendo e toma essa dimensão impressionante que toma, né? Então não acho difícil ser espírita aqui, acho difícil ser espírita fora do Brasil, o acesso à informação a mais pessoas, né? Quando você tem necessidade de ir num templo, num centro espírita, né? Aqui no Brasil você tem todos os horários, todos os dias, né? Você pode encontrar. você Lá fora não. Né? vai a pé de uma casa Isso, para outra, né? Eu isso. tenho rodado aí esse mundo, mas só é umas 2 horas de viagem. 2 horas de viagem é um bocado de quilômetro. Eu vou de Sim, carro, sim, sim, um bocado de roda, de quilômetro sim, rodado. sim, sim.
há muito trabalho a se fazer ainda fora do Brasil, né? Tem muito espírito brasileiro que ainda vai para fora para poder, como missionário, lançar semente por lá. E Dona Elza faz isso já há muitos anos de forma Há muitos extremamente anos, muitos brilhante. anos, querida, há Eu tive muitos anos. o prazer de nessas andadas conhecer três mulheres fantásticas, que eu, assim, sou admirador. Bacana, É a tua mãe, bacana. a Jussara e a Certo, Vanessa, lá nos Estados certo. Unidos, né? Que Assim, três legal. mulheres, São, sabe, que são se juntar, espetaculares. meu amigo, olha, é um peso grande. Elas fazem Sim, um bocado de coisa ali, muito interessante, sabe? é, Fantástico esse pessoal muito que está bem. rodando por aí. Olha, meus amigos brasileiros, nós somos verdadeiramente felizes, porque a gente tem rodado aí há 6 meses, do Japão aos Estados Unidos, ao Uruguai, ao Portugal, à França. Vamos para a Inglaterra com a sua mãe no próximo mês, mas é uma dificuldade muito Legal. grande. É uma coisa hercúlica Sim, fazer espiritismo fora do sim, Brasil, certo? sim, Muito difícil mesmo, muito difícil, né? Mas sim. ele não sente assim, nenhum se sentem assim, sabe, né? A gente é que tem essa visão, tá entendendo? Mas ele Certo, contava, não, pra gente é um prazer, é uma alegria certo. muito grande. Sim, sim. Muito bem. Não chegou mais nenhuma pergunta aqui, deixa eu me ver, deixa eu só dar uma olhadinha. Acho que a gente já pode ir para as considerações finais. Eu queria que você fizesse as considerações finais, mas primeiro eu queria agradecer a você que superou em muitas minhas expectativas, Poxa, querido, certo? obrigado. Duas coisas que eu admirei muito em você, e eu costumo muito falar, quando a gente fala na ONG, você dá uma brilhada nos olhos. Eu não sei se você fica assim numa alegria que parece um menino quando a gente ia levar para um parque de diversão, sabe, menino? Eu falo isso por causa de mim, sabe? Eu ia naquela expectativa, será que vou, será que não vou? E quando ia, parece assim, aquele negócio de uma alegria de uma criança num parque de diversão que Poxa, pague, muito obrigado. certo? E eu Gratidão a queria você. as suas considerações finais e já aqui fazer de público a possibilidade de a gente fazer um intercâmbio, como diz nosso irmão Décio aí, construir pontos para a eternidade. Vez ou Sim, outra, sim. você fazer aqui com a gente. E o que eu queria que você fizesse no próximo, se você puder, Uhum. trazer esse Claro, seria uma honra. pessoal lá da ONG para a gente Certo, conversar, fazer uma roda de negócio, uma certo. roda de conversas aqui com Seria seu Xavier. sensacional. Para mim, se você puder Sim, fazer isso, olha, eu seria vou agradecer sensacional. demais, certo? Poxa, seria uma honra. Vamos fazer sim. Vamos fazer sim. Você não trouxe o violão, né? Ou tá aí? Não, tem um aqui, mas tem duas Não, cordas. deixa eu Ontem eu dei fazer um o violão para seguinte. Olha, subir. Tem que eu vou subir. fazer anúncio da rádio, vai Sim. dar tempo. Eu vou Tá, fazer anúncio tá, da rádio, vou ler. tá, tá, Enquanto isso, eu vou botar aqui. Aí tá. você vai lá e pega o violão, porque eu sei que você também é das cantorias. Então, Sim, deixa mas eu botar eu. aqui. Não se Muito, muito preocupa. amador, viu? Não vou atrapalhar vocês, Não, mas não não. se preocupe, não. Tá com trechinho. Então vamos lá. Então, antes de tudo, eu queria agradecer a todos aqueles que entraram pelo Facebook, também, lógico, vieram aqui pela rádio, que já são. Então, estou botando aqui o nosso querido Paulo, muito obrigado, a Ângela, né? Boa noite, abraço fraterno aqui lá da Califórnia, minha amiga, um abraço grande. Precisamos fazer uma entrevista com você, Ângela, se você puder, certo? Manter contato, a gente agradece. Minha irmã Elsa, que possibilitou tudo isso. Eu tinha uma viela aqui na nossa rádio, ela abriu uma avenida com 4 indo e 4 voltando. Foi só por causa de sua mãe mesmo, certo? Querido. Delcio, meu amigo Delcio, lá de São Paulo, que faz programa aqui com a gente, né? O nosso irmão Elias, Evangelho lá, campanha mundial, Queridos. abraço, meu amigo, muito obrigado. Ele é lá de Pinhais, se não me falha a memória, né? Ele botou Pinhal, é? aqui. Pinhal. Elias, também muito obrigado, né? Elias Carlos, Maurícia, nossa irmã Maurícia, que é aqui da Paraíba, aqui de João Pessoa, né? A Ângela Inouve e a amiga Elsa, ela manda assim, muitas guerras santas em nome da cruz, matanças, né? Não há dificuldade em essa consciência coletiva, mas muitos nativos de países aqui da Europa têm corações voltados ao Uhum. ensino de Jesus. A Europa, de uma forma geral, ela sofreu muito por causa dessas possibilidades religiosas, né? Então, a Sim, Europa sim. é o povo europeu, de uma forma geral, e a Europa, mais do que as Américas, sofreram. Mas Sim. nós queremos aqui
falar que hoje nós tivemos o nosso irmão Daniel, certo? E que, deixa eu só voltar aqui, nós temos na Web Rádio Estação da Luz, toda segunda e toda sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, nós temos o programa Espírita nos Domínios da Mediunidade com o nosso irmão Amadeu Ferreira e Renato Bezerra, que, como o próprio nome está falando, trabalha toda essa questão da mediunidade com perguntas e respostas. É um programa super interessante, Amadeu com um cabedal de conhecimento gigantesco e o Renato também. Então, é um programa brilhante. Segunda e sexta, sempre às 8 horas da manhã. Na terça e quinta, nós temos o programa Espírita Construindo Pontos para a Eternidade, com esse casal aí lindo, divino e maravilhoso, Delcio e Marília, lá de São Paulo, né? Então, na terça-feira, há o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e quinta-feira, hoje, tivemos o estudo do Livro dos Espíritos. E na quarta-feira, às 8 horas da manhã, nós temos o programa Espírita, Filosofia, Ciência e Moral, com o nosso irmão Alexandre Santos e a sua equipe. Eles estão estudando atualmente o livro Céu e Inferno, lá naquele capítulo que tem inserido o Código Penal da Vida Futura. Um trabalho maravilhoso que o nosso irmão está realizando. Hoje, como nós falamos, o nosso irmão Daniel. Amanhã à noite nós teremos, a partir das 19 horas, o nosso irmão José Soares, aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Ele vai falar sobre as profecias, já aconteceram ou ainda vão acontecer. Nosso irmão José Soares é uma verdadeira enciclopédia espírita ambulante, né? O circulante. É um cabedal também de conhecimento muito grande. No sábado, nós vamos voltar para São Paulo, falar com a nossa irmã Caitlin, que ela é cantora, ela tem um grupo chamado Chaves de Luz, e ela vai trabalhar aqui a arte de cantar para a divulgação, ou para divulgar. E no domingo, estreou domingo passado, e a gente vai ter o segundo programa nesse domingo, é o programa Espírita, Atualidades do Pensamento Espírita, com a dupla Cosme Deolindo e Silvia Almeida. Eles são lá da Congregação Espírita São Francisco de Paula, na Tijuca, onde viveu o nosso querido Bezerra de Menezes, né? E, inclusive, o tema vai ser de uma reportagem, viu, Dan? Que o Kardec fez sobre pandemia. Está lá na Revista Espírita, né? Então, uma coisa que a gente pensa que é da agora, mas já lá no século XIX, Kardec já fez. Aí vai trazer coisas maravilhosas. Então, é mais mais dois trabalhadores que se juntam aqui à nossa web rádio e terá um programa semanal todos os domingos, né? Foi uma estreia linda domingo passado, e esse domingo agora nós teremos de novo. Vamos ter também, já a programação da próxima semana já está toda certa, né? Então, já temos aí todo mundo, a gente vai começar a fazer segunda, quarta, quinta-feira nós teremos o nosso Geraldo, que já é um cadeira cativa aqui, o vice-presidente da Federação Espírita do Brasil, né? Aí, sexta-feira, volta com o Soares e no domingo, de novo, né? O nosso queridíssimo. Muito bem, então nós temos todo esse trabalho aí e agora nós vamos pedir, né, ao nosso cantor de horas nas horas vagas, né, que faça as suas considerações. Sim, tem um negócio aqui que chegou, achei isso também bonito, muito bonito. A filosofia e ciência espírita sobre a luz do Cristo recebe todas as religiões. Não sendo uma religião, seus postulados são aceitos por todos, né? Ninguém precisa mudar religião para conhecer a filosofia espírita. Só acrescenta. Esse é o grande trabalho de Kardec. Não é uma outra para combater, mas uma para ajuntar e a crescer. Não é isso? Então, que ele fala isso diversas vezes. Então, estamos aí na sintonia, né? Meu amigo, são as considerações finais, e eu queria que você fizesse a prece, mas a prece cantada. Você veja uma canção que você canta lá na organização, alguma. Fique à vontade, certo? Esse tempo final é seu. Toca um tretinho, assim. Bom, para os amigos e queridos, né? A gente fez essas observações hoje, lembrando que são momentos difíceis, como são todos os momentos, né? E nunca, como antes, nós temos a oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor, de entender Jesus como aquele ser maravilhoso, magnânimo, uma estrela, caminhando por entre as pessoas, né? Atendendo um por um nas suas necessidades. E é isso que ele espera de nós, que o mundo espera de nós. E hoje falamos da necessidade de termos tranquilidade, doçura, mansuetude,
por que não paciência. Um trechinho dessa música, Paciência, a gente pode compartilhar com os amigos aí. Mesmo quando tudo pega um pouco mais de calma, até quando o corpo perde um pouco mais de alma, a vida não para. Quanto tempo acelera e pede pressa, me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida tão rara. Quando todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Para todos nós. Muita paz. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Se Deus quiser, meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado. E nós voltamos com carinho, coração assim, cheio de júbilo, por mais um amigo que nós conquistamos, por mais uma ponte que nós construímos para a eternidade com nosso irmão Dan. E voltamos com a programação normal da Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal. Saúde e paz com Jesus de Nazaré. Muito obrigado, meu irmão. Até amanhã, se Deus quiser. Dan, você é 10. Querido. Obrigado, Tavares.